Já. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje o tema da mensagem que eu trouxe é: Deus espera mais de você. Às vezes nós fazemos orações cheias de pedidos, mas nós nos preocupamos com o que Deus realmente espera de nós. E para falar sobre isso, eu vou contar uma pequena ilustração. Era uma vez um rei muito rico e muito infeliz. E como todos os reis muito ricos e infelizes, ele tinha um pajem que era pobre e era feliz. Um dia, o rei mandou chamar esse pajem e disse: "Qual é o seu segredo, pajem?" E ele disse: "Eu não tenho segredo nenhum, majestade." E ele disse: "Vamos, me diga qual é o segredo da sua felicidade." Ele disse: "Eu não tenho segredo nenhum." E o rei disse: "Já mandei cortar muitas cabeças por menos do que isso. Me diga qual é o seu segredo." "Eu vivo numa casa cedida pela corte. Tenho minha mulher e filhos, e ainda tenho moedas de prata para gastar nos meus gostos. Como eu poderia ser infeliz?" E o rei disse: "Vá embora antes que eu chame os guardas." Então o rei chamou o homem mais sábio de seus conselheiros e disse: "Sábio, por que ele é feliz? Ele vive em uma casa cedida pela corte. Ele come restos dos cortesãos. E ele não é rico. Como ele é feliz?" E o sábio disse: "Por causa do ciclo." E o rei disse: "Como ele saiu do ciclo?" E o sábio disse: "Ele jamais entrou no ciclo." E o rei disse: "Ciclo? Que ciclo é esse?" E o sábio disse: "Eu vou explicar melhor. Para mostrar como funciona o ciclo, eu preciso que o senhor prepare uma sacola com exatas 99 moedas de ouro. À noite nós nos encontraremos na frente da casa do pajem." E o rei disse: "Está bem." Então, à noite, no horário combinado, eles colocaram um saco com as 99 moedas de ouro na frente da casa do pajem, bateram na porta e se esconderam em uma moita. Então o pajem foi e viu a sacola, e eles olharam pela janela e ele foi contar as moedas que ele tinha encontrado. Ele contou até 99. Então ele disse: 99? Não pode ser. Vou contar de novo. E ele contou 99. Ele disse: 99 moedas? Eu fui roubado! Como eu tenho 99 moedas? E ele procurou no chão, procurou no saco e não encontrou a 100ª moeda. Então ele começou a fazer os cálculos de quanto tempo ele levaria para ter exatas 100 moedas de ouro. E ele percebeu que, trabalhando muito e economizando durante uns 20 anos, ele conseguiria ser dono de 100 moedas de ouro. No dia seguinte, o rei estava precisando que o pajem servisse os cafés da manhã, e o pajem chegou batendo os pés fortes no chão, batendo as portas e bufando. E o rei disse: "Ué, você não está feliz hoje?" E ele disse: "Faço ou não faço o meu trabalho?" E o rei entendeu o ciclo dos 99. O texto que eu vou ler para os irmãos encontra-se em 1 Timóteo 6, de 6 a 9. Diz: "A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, e coisa alguma deles podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos." Esse texto nos mostra algumas lições. A primeira é: Deus espera que você suporte as dificuldades financeiras. Em uma outra versão, o primeiro versículo diz: "É grande o ganho da piedade com contentamento." Contentamento, é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós nos contentemos com aquilo que Ele nos dá. É difícil
nós nos contentarmos com aquilo que Ele nos dá. Nós sempre fazemos orações, eu percebo, as orações das pessoas sempre são: Senhor, eu quero isso, me dá aquilo outro, porque o Senhor é o dono de toda ouro e de toda prata. Amém. Bom, quando eu era criança, me ensinaram uma oração que era o modelo da oração do Pai Nosso. Primeiro nós louvamos a Deus pelo que Ele pela grandeza do ser dele, nós fazemos pedido, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. E dizemos amém. Então, nessa oração não é muito feita, né? As pessoas geralmente elas pedem para Deus aquilo que lhes falta. As pessoas estão sempre buscando o que falta, elas nunca estão contentes com o que elas têm. E Deus espera que nós tenhamos contentamento. A segunda lição é que Deus espera que você seja grato pelo que você tem. A gratidão além do contentamento. Versículo 8. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. É difícil nos contentarmos com o que nós temos, mas Jesus certa vez disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, em Mateus 6:25. Então, Deus espera, às vezes nós estamos distraídos, mas nós não percebemos o que nós temos. Eu lembro que quando eu era criança, eu caía da calçada na frente da casa da minha avó e eu ralava o joelho. E o meu avô passava hora metiolate, hora mercúrio, era o que tinha no meu joelho. E quando tinha mercúrio, ele falava: mercúrio não arde, metiolate é que arde. Quando tinha metiolate, ele falava: metiolate não arde, mercúrio é que arde. E eu ficava soprando machucado e eu estava com meu avô. Mas eu não prestava atenção no meu avô, ele prestava atenção no meu machucado. Às vezes nós estamos assim na vida. Nós nos preocupamos com as nossas quedas, com os nossos tombos, com os nossos problemas, com aquilo que nos falta, com as nossas dores. Mas nós não preocupamos com aquelas pessoas que caminham conosco. Bom, Deus é mais importante do que aquilo que nós não temos, do que os nossos problemas. Mas aqueles que caminham conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos, também são mais importantes do que aquilo que nós não temos, do que os nossos problemas. E nós andamos distraídos e não prestamos atenção nas coisas boas que nós temos, na companhia dessas pessoas. E isso passa, elas se vão. O texto também nos mostra que 3, Deus espera que você tenha caráter em meio às dificuldades financeiras. O texto fala, versículo 9, ora, os que querem enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com muitos tormentos. Bom, eles caem em tentação, laços e concupiscências, ou seja, dar ouvido à tentação e se enrolar em negócios ilícitos é uma coisa que faz as pessoas caírem. Deus deseja que nós tenhamos um caráter bom, um caráter aprovado. É difícil, mas o apóstolo Paulo ele fez um pedido para Deus de uma coisa que ele não tinha. Era o fim do sofrimento dele, ele tinha um espinho na carne e ele orou por 3 vezes a Deus pedindo para que esse espinho na carne fosse embora. E Deus disse que não. Às vezes nós queremos uma coisa, nós queremos o fim de um sofrimento, seja ele um problema de saúde, financeiro, sentimental, familiar. Nós queremos o fim desse problema e nós oramos e Deus diz não, a minha graça te basta. E nós temos que nos contentar com esse não. Mas esse não faz parte da vida porque Deus não quer filhos mimados. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. E mais importante do que nós temos é o ser que nós nos tornamos, o nosso caráter. São os valores morais, são mais importantes do que as nossas conquistas pessoais. E o apóstolo Paulo aprendeu a viver com pouco, aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com um espinho na carne e certa vez ele disse, ele soube dizer que ele se contentava com o que ele tinha. Deus disse, a minha graça te basta porque o meu prazer se aperfeiçoa na sua fraqueza e ele resolveu viver da forma que ele podia. Então nós devemos aceitar os nossos problemas, as nossas dificuldades, até as nossas dificuldades financeiras e conviver com o que Deus nos dá. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão de hoje nós temos, nós devemos ser gratos. Amanhã Deus dará o pão de amanhã. Amém?